Metrópolis de hoje no ar, com a gente o ator Pedro Cardoso. O Pedro está em cartaz no espetáculo Homem Primitivo. Ele e a atriz Graziella Moretto assinam o texto, a direção e estão no palco juntos. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, e você? Boa noite. Boa noite. E a Graziella não está aqui com a gente por quê, hein? Não, porque alguém tem que cuidar da casa, né? Essa piada infame num espetáculo não, que fala sobre opressão feminina é difícil, Não, ela gente. não, opressão masculina. Ela que me mandou. Ela falou, não, vai você, vai você. Por que vocês decidiram falar desse assunto que é necessário, porém doloroso, difícil, e as pessoas não associam a comédia, né, Pedro? Falar de sexismo. Há uma, digamos assim, uma compreensão equivocada de que a comédia tira a seriedade dos assuntos. Eu acho que não, muito pelo contrário. Eu acho que a comédia, ela aprofunda a seriedade dos assuntos. Então, o assunto, de fato, é um assunto muito, assim, assustador, porque... Sei lá, depois dos anos 60 parece que o feminismo já tinha resolvido todas as questões relativas a esse assunto, né? Mas verificou-se que não é bem assim. Não. Ainda existe muita opressão e a Graziella, quando a gente casou, ela começou a me reportar muitas coisas que eu ingenuamente não, sei lá, não reconhecia, não percebia, não via, principalmente a atuação do machismo na profissão, a agressão muito constante à mulher na profissão. E está aí a televisão com vários programas onde a mulher está completamente como é que fala isso? Objetivada, né? Tratada como objeto, né? Objetivada, acho que é. Está aí a programação, basta ligar e ver. O ator, de uma maneira geral, está muito desautorizado na produção audiovisual, mas a mulher ainda mais que o ator homem, né? Claro. Tem inclusive... Eu queria até estar lembrando o nome agora, mas uma teoria de uma socióloga americana que diz... Ela listou vários filmes e ela procurava, nesses filmes, as atrizes conversando entre elas, dentro da história, dentro da narrativa, conversando um assunto que não fosse homem. Sobre eu li isso também. Né, que não fosse o homem. É raríssimo. É raríssimo. Só isso já tirava Parece muitos que o único filmes. assunto da mulher é o homem. Exatamente. Como se as mulheres não tivessem nunca um assunto próprio, é verdade. E como é que foi escrever com a Graziella esse texto? Vocês partiram de que ideia? Porque esse problema é tão amplo. O espetáculo não tem nenhuma ambição de falar da totalidade do assunto. Claro. A gente fala de alguns aspectos do assunto e, principalmente, a gente tenta expor as tensões que existem em relação a isso. Então, são duas histórias que se cruzam. Uma é um casal que a empregada quer ir embora e eles estavam na iminência de ter filho, e aí, sem a empregada, eles já não sabem mais se podem ter filho, porque o homem, obviamente, se recusa a abdicar da liberdade dele para tomar conta do filho. E a outra história é a história de uma atriz que é estuprada durante a filmagem de uma cena de estupro. E essas histórias se cruzam. A gente buscou uma história que fosse exemplar, que fosse uma fábula, que pudesse possibilitar ao público tirar conclusões a respeito do tema, né? Eu fui assistir, eu estava até comentando com você, eu estava falando com o Pedro antes, que eu tive alguns risos nervosos de situações que tocam pela história, mas que vocês levam para a gente pelo gestual e pela atuação mesmo de vocês fora ali daquela coisa real, né? Então você dá risada. É por isso que eu dizia no começo, o humor ele não é uma coisa contrária à seriedade ou uma oposição à seriedade. O humor é uma reflexão que possibilita o riso, é uma compreensão. Você ri do que você entende. Tanto que quando você não entende você não ri de uma piada, você fala, não entendi, né? É o que a gente diz, que quando você entende, você ri. Então, se há no espetáculo momentos em que certas, digamos assim, explosões de compreensão que provocam uma certa hilariedade. E há outros momentos em que a compreensão é mais suave, digamos assim, e aí o momento é menos explosivo como comédia. Mas isso, sinceramente, não nos preocupa. Quem ri e quem decide rir é o público. A gente conta a história, o público é que elege os momentos em que ri ou não. Não tem dentro da história momentos dramáticos. Aqui eles vão rir, isso aqui é para provocar mais, não existe. Não existe isso, a história é contada com a mesma, digamos assim, com o mesmo estilo o tempo todo. A gente tem um trechinho, vamos mostrar. Eu não quero ver, porque eu odeio me ver na televisão quando eu estou... Já podem ver. Depois do que eu passei ontem, não vou mais vestir isso aqui, não visto mais. Estávamos todos nus, eu estava relaxado, tinha superado já bem a primeira dificuldade, que é botar essa borracha, mas eu estava bem, confiante.
Tava bonito, assim, me sentindo já pronto para entrar. Na hora mesmo de entrar, esse organismo falou para a mulher, eu te amo, eu te amo. Eu falei, pô, que ama, rapaz. Ah, é um trechinho. Vocês perceberam que o Pedro tá de piroca? Pode falar isso? Pode, é 11 da noite. Pode, você tá, não é? Não, sim, mas tem criança que tem insônia. Ah, mas piroca é fofo. Não esse há nada nome, de mal, inclusive, né? Isso, assim, é uma coisa interessante, porque eu e a Graziella, a gente tem falado muito, com muita frequência, sobre uma certa confusão. Que você, para expor a intimidade de um personagem, não tem que necessariamente expor a intimidade do ator. São duas coisas distintas. E eu falei assim, eu vou fazer uma cena sobre o ato sexual sem ter que expor a intimidade nem minha nem da Graziella. Eu vou expor a intimidade do personagem. Então, isso é uma teatralização, isso é uma poetização da realidade. Mostraram de novo, meu Deus do céu. Estão mostrando. Você pode ir falando e faz de conta que você não está vendo, porque agora entrou a Graziella. Era para isso, para a gente mostrar a Graziella. Agora quero ver você falar o que a Graziella é. Então, eu vou falar de uma forma fofa. Ela é uma pombinha. Uma pombinha. Então, a primeira cena é entre esses dois personagens e aí tá ali. É uma cena de sexo explícito, não é? É verdade. E não tem nada de explícito. Então, como eu sempre falei, é possível falar de tudo, preservando a integridade da saúde psicológica do ator. Me diz uma coisa, isso é muito bom, mas eu quero falar de uma coisa aqui que me chamou a atenção agora dessa sua fala, que é sobre o politicamente correto. O que você acha disso? Já te perguntaram muito disso? Não tanto. Eu não sei. Te prejudicou Não. o seu texto? Você acha que hoje não dá mais para escrever porque as pessoas são politicamente corretas demais? Não acho isso. Não? Eu acho que o humor não está acima do bem e do mal. Eu acho que o humor é regido pelas mesmas leis que qualquer comportamento humano. Não é porque é o humor que está acima do bem e do mal, que eu posso ofender alguém ou magoar alguém. Eu não acredito nisso. Eu faço uma boa piada se for uma boa piada respeitosa ao sentimento das pessoas todas que estão ali. Agora, eu também não deixo de falar dos assuntos porque alguém, fulano ou beltrano, é contra. Por exemplo, há na peça uma cena que se passa num ambiente religioso. Nós tomamos a precaução de inventar uma igreja à semelhança de outras, para que ninguém que seja de determinado credo se sinta ofendido. Nós estamos falando de uma fragilidade humana. Se a pessoa reconhecer a igreja dela na igreja que eu estou mostrando lá, foi a pessoa que reconheceu. Não sou eu que estou dizendo que a igreja dela é assim. A gente não aponta o dedo para nenhuma confissão. A gente fala de uma tendência de exploração econômica dos homens através da religiosidade. Muitas igrejas fazem isso de muitas maneiras diferentes. Então, até no candomblé tem mãe de santo que é mentirosa. Também, né? claro. Aí nos protestantes tem sujeito que é desonesto. Na igreja católica tem padre que é desonesto. Então, em várias confissões tem o mesmo fenômeno. Hoje há uma dominância de uma determinada linha, e a gente então falou disso. Mas a gente tomou a precaução de não ofender a crença de ninguém. Tá, e ao mesmo tempo, como você disse, Falamos tem outros tudo, assuntos. Agora, há outros assuntos que ofendem ou que você tratar negros. Eu tento não ofender ninguém, assim. Eu acho que agredir não é, digamos assim, uma boa maneira de tentar comunicar uma ideia. Se a pessoa se sente agredida, ok, mas eu não tive o movimento de agredir. Eu sempre tento ser um artista pacífico. Entende? Eu acredito mesmo que uma mensagem transmitida com... Nossa, estou virando um beato. Uma mensagem transmitida com respeito, com carinho, é mais assimilada, até porque por quem pensa diferente de você, do que uma mensagem transmitida com agressão. Muito bem. Está pensando nisso? Também estou. Vou falar o que o Geraldo Thomas falou sobre você para encerrar a entrevista. Infelizmente, você não vai poder comentar, você vai sorrir. Só vou ouvir? E você vai sorrir ou não sorrir. Não, eu já estou sorrindo. Sendo um comentário do Geraldo Thomas, eu já estou sorrindo. Geraldo Thomas diz que Pedro Cardoso é um ator trágico que se apresenta na forma de um comediante inocente. Muito obrigada pela sua presença aqui no Metrópolis de hoje. Entrevistado que, tá vendo, diretor? Foi no tempo certo.